geração a geração, a sabedoria do velho, a curiosidade do jovem, a maturidade do adulto, a inocência da criança. A educação faz o tempo, de mãos dadas, no passo da rua ou na classe da escola. Lá estava, na Passo Fundo, a pedra fundamental: educacidade. Quando a cidade se faz cidade, a construção de uma escola, de uma cidade de mundo, está carregada de saberes, de sentidos, de convicções, de sonhos, de autores. Pensar a cidade é tracejar a história, cultura, convicção como sinônimos de educação. A cidade se faz cidade entre gerações. Da educação passo-fundense, farei um breve relato, uma retrospectiva de fatos e aparatos, sem vaidade ou pretensão de um cunho literato. Apenas traços de memória da educacidade. As histórias são várias. Se a gente for falar com cada professor que trabalhou na época, cada um tem um marco importante para contar. A sua família viveu nessa região aqui, o pai, a mãe? Sim, o pai e a mãe. A igreja era uma capelinha. Do lado tinha um casarão que era o colégio Menino Jesus? Menino Jesus. Não era assim com essa estrutura também? Não, era um casarão de madeira. E não tinha casa de lado nenhum, só a igreja e o colégio do lado. Quais as escolas que a senhora estudou? A primeira foi a Notre Dame, lá da Avenida Brasil. E depois passei para o IE de 48 a 52. Tinha mais uma colega que morava perto da minha casa, então nos dias assim, de manhã era um dia cada uma. Um dia minha mãe me levava até o Graziotin, porque lá no IE era 7h30 começava a aula. Porque não existia ônibus, não existia nada. E aqui era terra, barro, pedra até o Graziotin. E quando chovia, como é que era? Era difícil, né? Porque a gente sempre de bota até o joelho. Quando chegava ali pelo Graziotin, a gente trocava de calçado, porque daí era calçado. Mas, em compensação, a calçada ia só até o Notre Dame. O Estado custou descobrir que nós existíamos aqui. Pega o ensino secundário, que começou a trazer gente, que talvez seja um dos fatores mais fortes para divulgar o nome de Passo Fundo e fixar gente de cabeça aqui. Conceição, Notre Dame, Bom Conselho, IE. Duas igrejas, os protestantes e os católicos, que dão a resposta do ensino de segundo grau. Só depois viria o INAVE, que foi uma escola exemplar em termos de segundo grau do Estado, né? Porque o Estado deu mal e porcamente o primeiro grau. Então, veja bem, já o ensino secundário foi o primeiro ponto a atrair as pessoas da região. Eu fiz meus primeiros anos de estudos numa escola municipal que ficava aqui perto, ali às margens do rio Passo Fundo. Se não estou equivocado, era a escola Eulina Braga, não tenho muita lembrança agora, enfim. Mas depois já o segundo grau, que seria o ginásio, eu fiz no Colégio Conceição. Tive uma formação, não é de segundo grau, sólida, né? Porque o Colégio Conceição, ainda hoje, é uma das escolas referenciais nesta região. Então lá eu fiz o meu curso, seria de segundo grau, ginasial, e depois fiz o curso de contabilidade. Quando eu cheguei no primeiro ano científico do Colégio Conceição, a sala de aula, o irmão perguntou quem seria responsável, gostaria de ser responsável pelo mural. Eu não sabia o que era mural e perguntei para o menino do lado o que é mural. Aí ele me explicou o que é mural e eu levantei a mão, só ficar responsável
pelo mural, porque aquele processo da chegada já tinha feito em mim transformações muito grandes, né? Então, quando eu estava no segundo científico, no primeiro científico, eu fui para o mural e logo em seguida, no segundo, fui para o movimento estudantil, que na época a ação católica era muito forte. Era a JEC, Juventude Estudantil Católica, era muito forte. Fiz toda a minha formação de base aqui na cidade. Fui sempre aluno de colégio público, nomeadamente do meu querido Colégio Estadual Nicolau de Araújo Vergueiro, que hoje é escola estadual, mas eu comecei ali, nem era colégio, era ginásio. Ali fiz todos, anteriormente ao colégio estadual, frequentei, não sei se chamava, não se chamava infantário, mas era o jardim de infância ou algo assim, da antiga ENOC. Do jardim de infância até o 5º ano primário, na Escola Normal Oswaldo Cruz, que funcionava fisicamente no mesmo prédio onde está a AENAV hoje. Se não me falha a memória, porque memória é fundamental aqui para contar histórias, mas foi para o final do ginásio, ou início do 2º grau, a escola, então, era GENAV ou SENAV, foi considerada a melhor escola estadual do interior do estado. Então nós tínhamos, na minha avaliação, assim, professores de boa qualidade. Minha mãe estudou aqui em Passo Fundo, fez a escola complementar que na época preparava para trabalhar no magistério. Foi muito difícil para ela. Filha de um colono que não tinha muitos recursos, ela veio para Passo Fundo trabalhar como garçonete na pensão de um tio para poder estudar. Estudava na escola pública, na Escola Normal Oswaldo Cruz, em 1936. E ela era uma idealista e uma batalhadora. Quando o pai começou a empresa, não tinha nada que desse assistência às famílias dos operários. E ela começou a ver em várias famílias de operários que havia crianças com necessidades especiais, que na época chamavam-se crianças excepcionais. Na mesma época, a prefeitura organizou um recenseamento escolar e ela se apresentou como voluntária para trabalhar no bairro e fazer esse levantamento, onde ficou constatado um grande número de crianças com necessidades especiais. E aí surgiu a ideia de uma escola para essas crianças. Ela foi motivada também por um grupo de rotarianos. Quando foram pedir ao prefeito de então, que era o senhor Mário Menegas, se havia um local para colocar essa escola, ele disse: eu não tenho. O único local que está vago é o porão do Hospital Municipal. E minha mãe respondeu: serve. Meu pai, então, colocou os operários da empresa a limpar, higienizar e pintar aquele ambiente, e lá começou a escola Sorriso de Amanhã da APAI de Passo Fundo. Então ela foi a fundadora e presidente da APAI durante 20 anos. O IE, Notre Dame, Conceição, ENAV, Bom Conselho e outras escolas. Enfim, as escolas que tinham ensino médio, elas foram a base para o processo de criação da Universidade de Passo Fundo. Isso nós não podemos omitir, porque era um reforço que o MEC, na época era Conselho Federal de Educação, pedia aos municípios que queriam a universidade. E isso me parece que precisa ser resgatado agora, porque ela reflete algo que a gente esqueceu, ou esquece com facilidade. O Estado chegou atrasado aqui, a comunidade soube dar uma resposta.
O ensino superior foi uma resposta da comunidade ao Estado que se atrasou no ensino superior e isso estava vazio. É fácil botar Passo Fundo no mapa do Sul, dos 3 estados do Sul, e pegando o Oeste. Era um vazio. Cabia aqui uma instituição superior. O Estado não veio dar. A comunidade de Passo Fundo, com a ajuda da comunidade regional, porque muito advogado de algumas cidades próximas, médicos de cidades próximas, filósofos de cidades próximas, vieram ajudar a instituição. Ela faz a diferença, com certeza absoluta. Eu estudei desde criança na escola Ana Luísa, na escola estadual. Depois eu fui para a escola estadual Cecília de Costa. E depois eu fui para, terminei o ensino médio e fui para fazer vestibular para educação artística, na UPF. Quando meu marido veio para Passo Fundo, ele veio porque existia a universidade. Então ele fez vestibulares em vários lugares, Caxias, Porto Alegre, e ele passou aqui em engenharia mecânica. E eu conheci ele através do cursinho que eu fazia, o Gama, e a gente se conheceu ali. E a gente fez toda a faculdade junto. Então eu vejo assim que se não existisse a UPF, eu nem teria conhecido ele. Eu também não teria estudado. Eu estudei com dificuldade, eu dava aula, eu era bolsista da universidade. Eu vim a Passo Fundo, saí do seminário e entrei no ENAVE. Fui até o 2º ano do clássico e científico, os 2 juntos, e depois concluí apenas o científico no ENAVE. Eu entrei para a Faculdade de Direito. Na verdade, a gente veio para Passo Fundo porque já tínhamos um irmão entre os mais velhos que queria também estudar e tirar o contador e a advocacia em Passo Fundo, que sabia-se que estava iniciando a Faculdade de Direito, onde me formei em 1975. Meu pai optou por essa saída de levar uma oportunidade de escolaridade, inclusive em curso superior, que mal se sabia o que significava isso na época. Recordo como se fosse hoje, quando a instituição estava ainda para ser criada. As pessoas que estavam na organização do processo de criação da universidade chamavam a região. Então a região passou a ser o suporte muito importante para essa história que hoje a gente conta com alegria, com garbo. Fiz o meu vestibular e passei para a Faculdade de Direito. Na época que ainda não era a UPF, era a Sociedade Pró-Universidade. A faculdade funcionava ali no centro, onde hoje é o Arquivo Histórico Regional, ali que eu fiz a minha Faculdade de Direito entre 1967 e 1971. O Direito foi o primeiro prédio a ser frequentado no campus universitário, depois da agronomia, porque lá só havia o prédio da agronomia. Era um isolamento assim incrível, era incipiente tudo, não tinha infraestrutura, não tinha calçamento, estavam fazendo obras. Então foi em 1973. O ônibus ia também? O ônibus ia só até, na época, era ali na Petrópolis, na subida da Petrópolis, ele parava ali o ônibus, ele fazia a volta. E a maioria dos meus colegas que estavam frequentando direito tinham carro e coisa e tal, mas eu sempre fui com dificuldade, não tinha. E às vezes com aquele sapato único que a gente tinha, no dia de barro, chegava lá, era um drama, tinha que ficar se ajeitando antes de começar a aula. Muito antes de pensar em fazer curso superior, quando da fundação da Universidade de Passo Fundo e a necessidade de um campus, eles criaram uma forma de angariar fundos para a construção do campus através de cheques. Não sei, acho que pouca gente sabe na cidade. Lá o pessoal da universidade mais antigo sabe disso.
E eles partiram a vender esses cheques como créditos para depois as famílias poderem aproveitar esses créditos no pagamento da universidade. Como meu pai tinha vários filhos filhas que não tinham feito curso superior, ele comprou 5 programas desses cheques e guardou. Algumas filhas aproveitaram esses cheques. Outros cheques ele deu para filhos de operários que queriam estudar. Eu não sei quem, eu só sei de uma pessoa, que hoje não sei se ainda é, mas ele chegou a ser professor da universidade. Assim a universidade entrou na vida da minha família. Depois eu fiz magistério no Colégio Notre Dame e me casei em seguida. Não pensava fazer curso superior. Lá um dia, uma amiga me estimulou, eu fiz vestibular para letras, quando ainda não era universidade. Era o consórcio católico que funcionava no prédio em frente ao Hospital São Vicente. O advento da universidade, ou melhor ainda, a tentativa de criar a universidade com a Sociedade para a Universidade de Passo Fundo e depois com o Grupo Católico, quando se uniram e formaram a Sociedade para a Universidade, que foi, eu não sei com precisão a data, foi 65 por aí, começou quase uma era de crescimento e provocar uma era de crescimento em Passo Fundo, como foi a institucionalização do transporte ferroviário no início do século passado. A universidade catalisou, trouxe atenções, trouxe cabeças pensantes efetivamente, até que se formou como universidade em 68, e eu sou um professor fundador da universidade, embora eu não estivesse formado ainda quando ela foi criada. E acompanhei daí toda esse crescimento da universidade e Passo Fundo indo junto. Que a gente não sabe exatamente quem levou quem, mas eu acho que a universidade levou Passo Fundo. Ou proporcionou que Passo Fundo se projetasse e crescesse efetivamente. E ainda em Porto Alegre eu acompanhei aquelas funções. O prefeito, a universidade e o prefeito tomaram conta da Avenida Brasil, teve o protesto disso, teve o protesto daquilo, né? Meu irmão estava na agronomia, fecharam a agronomia, né? Daí um primo estava na agronomia, fecharam a agronomia, depois fecharam de novo a agronomia. Eu fui para Curitiba, as pessoas podiam escolher, porque várias escolas foram solidárias e ofereceram a possibilidade de os alunos da UPF, que não era UPF ainda, era a Sociedade para a Universidade de Passo Fundo, que os alunos do curso de agronomia então fossem realocados, fossem assimilados por essas instituições. Fui, portanto, para Curitiba. Fomos em 4. Aí fui assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Universitários Paranaenses de Calouros. E ali, olhando para aquilo, eu perguntei, o que eu estou fazendo na agronomia, cara? Isto aqui é o meu... E é isto aqui que eu quero fazer. Esse daqui é o meu propósito, o meu negócio. E daí criaram a agronomia, e daí autorizaram. Então, toda esses tropeços que, na verdade, cada vez que caíam, levantavam mais fortes, fez com que essa universidade fosse crescendo. E fosse crescendo em busca sempre de qualidade. Tanto é que a agronomia, especificamente, é hoje um dos cursos de agronomia mais respeitados no país. E quando a gente olha a história, a gente vê aquela sucessão de tombos. Os hospitais aqui em Passo Fundo conseguiram sobreviver esse período todo, com doações, subvenções de políticos, emendas, que hoje chamam de emendas orçamentárias, né? Sócios. As pessoas se associavam nos hospitais e pagavam a mensalidade. Né? Então sobreviviam basicamente assim. E o altruísmo dos médicos, né? Que compravam equipamentos, emprestavam para os hospitais. Né? Então os hospitais aí passaram a... Eles sobreviveram esse período até os anos 70, quando se criou a UPF, em 68, em 70 a Faculdade de Medicina, que a Faculdade de Medicina
se associou com o São Vicente para ser hospital escola, que na verdade era para ser hospital municipal, mas a prefeitura não quis, né? E então foi para o São Vicente, e aí o São Vicente é o que é hoje. E o Hospital da Cidade seguiu os passos do São Vicente, não deixou a peteca cair. Também hoje é hospital escola, né? E hoje também é uma potência. Eu não lembro exatamente em que ano foi, acredito que em 70, eu fui representando a universidade num seminário sobre habitação popular, que era sobre o lançamento do BNH no Rio de Janeiro, que aconteceu no Hotel Glória, e depois os encontros eram na PUC do Rio. E eu fui o portador e levei a pedido do padre Alcides, os documentos para reconhecimento da Faculdade de Medicina. E levei-os para o Dr. Sabino Arias, no Rio. E o Dr. Sabino me encaminhou para o Ministério da Educação, onde eu deveria entregar para determinada pessoa que era quem efetivamente faria o processo andar. E eu fiz isso. Então, ficou na minha memória, assim, aquela cena, era um piá na época, né, na sala daquela senhora entupida de processos, e ela pegou aquele processo e disse, eu vou deixar bem em cima. E foi criado daí em seguida a Faculdade de Medicina, e efetivamente é reconhecida e tal, e é o que é hoje. A medicina passou a fazer parte da minha opção profissional através de várias situações. Eu sempre tive uma postura de solidariedade com o ser humano. O ajudar sempre fez parte das nossas ações, desde lá em casa, passando pela juventude e se continuando agora na fase adulta. Auxiliar pessoas sempre foi algo que me motivou. Nesse período final dos anos 70, entre 75 e 79, a faculdade ainda não estava centralizada. Nós aprendíamos anatomia num departamento da UPF que ficava atrás do Hospital César Santos. Esses pioneiros plantaram uma semente. Então essa é a fase 1. Fase 2, a Faculdade de Medicina se estabeleceu aqui antes de outras cidades. E se criou um raciocínio científico de produção acadêmica, de vinda de palestrantes importantes, da organização de jornadas, eventos. E esta segunda fase, que perdura até hoje, com a inclusão de mais 2 escolas de medicina, foi o segundo passo importante. O terceiro passo importante foi quando as primeiras gerações de alunos não se preocuparam em apenas concluir o curso ou fazer uma pós-graduação rápida por aqui e se contentar com isto. São várias gerações que pegaram a sua mala e foram para o centro do país e para o exterior buscar novas tecnologias. Portanto, os anos 80 e 90 em Passo Fundo, que é a terceira fase, modificaram completamente o perfil da medicina que se fazia aqui. Agora não era mais de se dar receitas, de se operar, de se curar uma pessoa. Aqui passou a se fazer a melhor medicina possível, comparável a outros grandes centros do primeiro mundo, inclusive. Principalmente os nossos 2 hospitais, o Hospital São Vicente de Paula e o Hospital da Cidade, cresceram em tamanho, mas principalmente em qualidade, importando tecnologias para dar possibilidade a essa geração inquieta que foi ao exterior buscar novas técnicas, poder praticar. A Universidade de Passo Fundo, ela mudou a cidade. Ela mudou. Nós que estávamos aqui no início da criação e você olha hoje, o reflexo é muito grande em vários setores do conhecimento. Bem, eu acho que há um consenso quanto a essa representação. A Universidade de Passo Fundo foi o marco inicial
ou melhor dizendo, um dos marcos iniciais do progresso de Passo Fundo. Ela trouxe para o interior do estado conhecimento, espírito de comunidade, porque nós sabemos, né, que a universidade é uma instituição comunitária por construção. A história da universidade é muito linda. Ela iniciou pela união de dois grupos de Passo Fundo que queriam o curso superior aqui, né? E no momento em que a gente fica sabendo de que essas instituições cederam seus patrimônios para a criação de uma universidade, é comunitária por construção. Polo educacional, Passo Fundo se destaca pela presença de diversas instituições de ensino. Na educação superior, Passo Fundo deu os primeiros passos ainda nas décadas de 1950 e 1960, quando, após intensa campanha e organização social, o município passou a contar com a primeira instituição de formação superior, a Universidade de Passo Fundo. Com a UPF, a cidade se consagrou como importante centro educacional e se transformou em uma cidade universitária. Para cá vieram pessoas em busca da formação profissional, do início de carreira. O surgimento da universidade atraiu investimentos nos mais variados setores. Passo Fundo se apresenta nesses 160 anos de história com mais de 70 escolas de educação básica e 9 instituições de ensino superior. Esse caminho trilhado pela UPF veio abrindo e deixando rastros já profundos e sedimentados para as instalações dessas outras instituições. Uma coisa é o norte do Rio Grande do Sul, nem falo em Passo Fundo, antes da UPF, e a outra é bem diferente depois da UPF.